A todos os presentes, eu sou Alan Buquerque, estudante do segundo período do curso de Direito Uninorte, e juntamente com os colegas iremos apresentar um trabalho de introdução ao estudo do direito do professor César Claudino. Iremos apresentar o livro do caso dos exploradores de caverna, do autor Lon Fuller. Faremos uma introdução falando do acontecimento que este livro apresenta e colocaremos em evidência os principais pontos que defenderemos para a aplicação concreta de justiça a este caso. O caso dos exploradores de caverna traz um acontecimento que ocorreu na sociedade espeleológica, sociedade que tem por objetivo a exploração de cavernas. Aconteceu que em um certo dia, 5 exploradores de caverna, cinco moradores dessa sociedade, decidiram ir para mais uma labuta sua diária e foram em busca de explorar mais uma caverna. Aconteceu que na chegada dessa caverna, quando eles adentraram a caverna, ocorreu um fenômeno natural que não era esperado por nenhum deles. Ocorreu um deslizamento de terra, que por consequência obstruiu a única entrada que dava acesso à caverna, fazendo com que eles ficassem totalmente isolados dentro da caverna. E o que puderam fazer foi apenas esperar com que o resgate chegasse para desobstruir a entrada da caverna para que eles pudessem novamente voltar à sociedade. Em alguns dias, com a chegada do resgate, que era composto por trabalhadores, médicos e engenheiros, quando começaram os trabalhos de desobstrução da caverna, logo no início tiveram pouco êxito, porque diariamente ocorria novos deslizamentos e assim dificultava cada dia mais a desobstrução da caverna, deixando aqueles que ali dentro estavam aflitos e também dificultando o trabalho daqueles que ali fora estavam. Aconteceu que em um desses deslizamentos, 10 trabalhadores morreram, ficando evidente que o clima não estava bom do lado de dentro e nem tampouco do lado de fora, levando em consideração que no lado de dentro aqueles exploradores haviam consigo poucas provisões, o que indubitavelmente afligia seus sentimentos, porque lá dentro da caverna não havia nenhum animal para ser abatido para consumo, nem tampouco vegetação para que eles consumissem e ficassem vivos até o resgate. No 20º dia na caverna, perceberam que tinha um radiocomunicador, que era capaz de enviar e receber mensagem. E através desse radiocomunicador, eles conseguiram comunicação com o mundo externo, com as pessoas que estavam fora da caverna, tentando desobstruir a caverna, a entrada da caverna. E ocorreu que, com essa comunicação, com o primeiro contato, um dos exploradores conversou com um dos engenheiros e perguntou quanto tempo seria necessário para que a caverna fosse desobstruída, para que eles voltassem novamente à liberdade. E um engenheiro respondeu que seria necessário ao menos 10 dias para que fosse feita a desobstrução da caverna. Em seguida, comunicaram-se com os médicos e contaram as situações que eles estavam ali dentro da caverna e perguntaram se havia possibilidade de eles sobreviver por mais 10 dias sem alimentação. E foram informados que havia pouca possibilidade de sobrevivência, sem mantimentos. Roger Whitmore, que é um dos exploradores, falando por todos que ali dentro estavam, perguntou se eles teriam condições de sobreviver por mais 10 dias, fazendo o consumo de carne de um deles. E o médico respondeu afirmativamente que isso era possível. Roger perguntou se seria aconselhável eles tirarem na sorte para determinar qual deles seria consumido, qual deles seria morto e consumido, servido de alimento para que os demais pudessem sobreviver. No entanto, o médico se absteve de responder este questionamento. Então, Roger perguntou se existia ali fora algum juiz ou algum representante do governo que pudesse responder a esta questão. E essa questão ficou sem resposta, não foi possível, não responderam essa questão. Então, a partir daí não houve mais comunicação, porque certamente a bateria da câmera a bateria do radiocomunicador acabou e não houve mais comunicação entre eles. Então, mais na frente, no 32º dia,
dia da liberação dos exploradores, já tinha conseguido, os engenheiros e os trabalhadores já tinham conseguido fazer a liberação da caverna, descobriram que no 23º dia, após entrar na caverna, Roger Wetmore havia sido sacrificado pelos seus companheiros de exploração. E já mais na frente, no depoimento dos réus, os exploradores que foram libertados da caverna, já na situação de réu, disseram que foi Roger quem primeiramente propôs que deveriam usar como nutrientes a carne de um dos presentes na expedição, sem a qual a sobrevivência seria impossível. E também foi Roger quem primeiramente propôs de usar um método para retirar a sorte, escolhendo quem serviria de alimento para os demais, chamando a atenção dos colegas para um dado que ele havia consigo. Os réus inicialmente relutaram a tal procedimento desesperado, que eles já estavam ali naquele momento. Mas após a comunicação com o mundo externo, eles finalmente concordaram no plano de Roger e concordaram que seria a sorte feita através de dados, para escolher quem seria sacrificado para servir de alimento aos demais. No entanto, antes do arremesso dos dados, Roger retirou-se de tal acordo, decidindo aguardar por mais uma semana. No entanto, a sua oposição não fez com que o acordo que eles haviam feito acabasse, e foram arremessados os dados pelos 4 demais exploradores. E chegando na vez de Roger, ele não quis jogar os dados, porque ele já havia dito que iria se retirar deste acordo que ele mesmo tinha criado. Então, os demais decidiram que iriam jogar os dados por ele, e perguntaram se ele teria alguma objeção quanto a isso. E ele respondeu que não havia nenhuma objeção. Então, após o arremesso dos dados, o resultado foi contrário a Roger, e ele foi sacrificado e consumido pelos seus companheiros. Depois do resgate, no 32º dia, os réus foram levados ao hospital e tratados por desnutrição e choque, estado que eles já se encontravam após 32 dias situados no interior daquela caverna. E em seguida todos foram indiciados pelo crime de assassinato de Roger Wetmore. Olá, meu nome é Eduardo. Como já decorrido os fatos sobre esse caso, venho, no exercício de minhas faculdades mentais, elucidar-los acerca dos argumentos cabíveis para a absolvição dos réus. Bom, antes de começarmos, quero fazer uma breve reflexão acerca de alguns conceitos que permeiam o ordenamento jurídico. Primeiro desses conceitos, juiz, aquele que administra a justiça, que tem o discernimento e o conhecimento necessário para julgar algo. No direito, este tem o poder de observar os fatos e proferir uma sentença baseada no direito positivo. Segundo conceito, direito natural, aquele direito que está intrínseco à natureza humana. Este não está ligado à letra fria da lei, mas sim o que cabe à essência do homem. Terceiro conceito, direito positivo. Este sim está ligado diretamente às normas, ao que está ou não previsto no dispositivo legal. Esses conceitos irão me ajudar no que direi a seguir. Os exploradores de caverna estavam à luz do direito natural. Como já dito antes, os exploradores passaram 23 dias sem conseguir se alimentar devidamente. Visto que as suas provisões eram escassas, é claramente perceptível que a essa altura eles já não gozavam de suas plenas faculdades mentais. Tanto a medicina quanto a psicologia sabem o que acontece com o corpo humano em dadas essas situações. Farei um breve paralelo para apresentar o que essas duas disciplinas falam a respeito do que acontece com o corpo humano. Fisiologicamente, o corpo humano, passados 2 semanas, apenas 2 semanas, já está completamente debilitado e busca incansavelmente fontes de energia. Psicologicamente falando, nosso cérebro deixa de ter qualquer outro pensamento a não ser o de sobreviver. A relação psicofisiológica é de suma importância para esse caso.
pois só ressalta o argumento de que na situação que eles se encontravam, não estavam lidando com direito positivo, e sim com a vontade suprema de sobreviver, isto é, a essência do homem, o direito natural. Mesmo fazendo uso do direito positivo, podemos aqui invocar o artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocado por sua vontade. Invoco também o artigo 23, inciso 1 e 2, respectivamente. Não configura crime, legítima defesa e estado de necessidade. É claramente visível que os réus estavam em estado de necessidade. Todo e qualquer acontecimento foi em prol da sua sobrevivência. Vale ressaltar que, como previsto nos autos processuais, eles conseguiram fazer contatos com profissionais ao lado de fora da caverna. Em um destes contatos, Roger sugeriu que alguma autoridade fizesse o julgamento sobre quem deveria ser sacrificado. Todas as autoridades se obtiveram. Dada a situação a qual eles se encontravam, qualquer palavra de conforto que venha acalentar os pensamentos e o físico daqueles que estavam dentro da caverna, ou pelo menos alguém para lhe dizer-lhes que não seria prudente tal ato, volto aqui a um outro conceito. Cúmplice, aquele ou o que contribui de forma secundária para a realização de um delito. O fato deles se omitirem em detrimento dos que aqueles estavam lá dentro pode ser considerado como cúmplice, visto que foi primordial a ausência da resposta na obtenção do resultado. Resultado este que culminou na morte do Roger Waltmore. Podemos invocar o artigo 135 do Código Penal, que faz alusão acerca da falta de assistência prevista pelos agentes competentes naquela hora. Vale lembrar que os réus são primários, isto é, não tinham nenhum histórico criminal, não tinham nenhuma predisposição para tal ato. Tudo que aconteceu foi em prol sobre o estado que eles estavam. Para finalizar meu raciocínio, volto ao conceito de juiz. Apesar de ser o mais competente para julgar a excelência de primeira instância, julgou os réus como simples homicidas. Faltou-lhe a compreensão do caso em uma esfera moral. Ele, no exercício de seus poderes, sentenciou à morte 4 vidas que lutaram 1 mês para sobreviver. Passo agora a palavra ao companheiro de defesa, João. Olá, meu nome é João e hoje eu venho relembrar aqui os pontos principais deste caso. O primeiro ponto que eu quero lembrar aqui é que 5 exploradores amadores ficam presos na caverna durante 32 dias e lá acontecem fatos já relatados anteriormente. O segundo ponto que eu quero falar aqui é que Roger não foi a única vítima daquele incidente. Outras 10 pessoas morreram tentando salvar os exploradores. Terceiro ponto. Roger, antes de tudo, perguntou, por meio de um radiocomunicador, se eles poderiam fazer o que foi proposto por ele, mas todas as autoridades que se encontravam do lado de fora da caverna se omitiram e não responderam tal pergunta. O quarto ponto. Vale lembrar que os exploradores já estavam há 22 dias sem se alimentar, ou seja, estavam totalmente fora de si, ou sem discernimento. O quinto fato. Considero que tal fato ocorreu única e exclusivamente por estado de necessidade. Sexto ponto. Roger propôs um jogo e os 5 exploradores concordaram com o jogo. Que o jogo consistia em que os cinco exploradores jogavam o dado e quem tirasse o menor número serviria de alimento para seus companheiros.
Roger logo depois recuou, mas sua atitude foi considerada injusta por seus companheiros, que proporam a ele que, quando chegasse a vez de Roger, eles jogariam o dado por ele e tal resultado não poderia ser questionado. Agora passa a palavra para o meu companheiro de defesa, Eudes. Olá, meu nome é Eudes. Realmente é muito difícil de defender eles, pois esses homens praticaram um delito. Mas observando bem o caso, podemos relatar que todos os quatro admitiram o que fizeram. Foi exatamente pensando no estado de necessidade que eles não cometeram o dolo. Cometeram um homicídio, mas não com dolo. Simplesmente eles estavam no estado de necessidade. Vale lembrar que todos nós, senhores jurados, sempre somos influenciados pelas nossas opiniões pessoais ou religiosas. Vocês que estão julgando este caso não podem deixar ser influenciados, mas sim ir de acordo com o que está escrito na lei. Pela teoria geral do direito e no princípio da legalidade, para que um fato seja típico, tem que estar escrito na lei, sendo conhecido isso como tipicidade. Estes homens sacrificaram alguém. O fato foi típico, isto está escrito na norma. No artigo 121 do Código Penal, isso é incontestável. Mas além de estar escrito na lei, para que um fato seja típico, para que nós consideramos crime, tem que ser antijurídico e tem que ter culpabilidade. Em virtude do que foi mencionado, concluímos que o caso dos exploradores de caverna, com a norma contida no artigo 24 do nosso Código Penal, nas doutrinas e na jurisprudência, parecer não pairar dúvidas de que os exploradores de caverna agiram nos estritos limites fáticos do estado de necessidade, porquanto preenchido todos os requisitos pertinentes, sendo atendido em especial o princípio da razoabilidade.